Bom, pessoal, tudo bem? Então essa vai ser a nossa primeira parte da videoaula que a gente vai fazer nos próximos encontros. Então nessa primeira videoaula eu vou comentar sobre, eu vou falar, né, vou discorrer aqui sobre a aula 18, que vai ser custo de capital. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, tá? Eu primeiro vou tentar dar um pouco da motivação a respeito desse tópico. A grande verdade, pessoal, é que a gente já viu o custo capital nas aulas anteriores. Então, se você lembrar nas aulas sobre matemática financeira e avaliação de projetos, né, que foram as nossas últimas duas aulas, a gente falou sobre avaliação de projetos e o custo capital era sempre dado, tá? Então a gente meio que pegava essa informação do ar, né? Então na aula de hoje nós vamos um pouco mais a fundo a respeito desse custo capital e nós vamos tentar entender como é que a gente calcula esse custo dentro de uma empresa, certo? Então, esse tópico, a gente acaba entrando na chamada equação WOC, que em português a gente fala como CMPC, e o WOC nada mais é do que Weighted Average Cost of Capital, tá? Então, custo médio ponderado do capital, certo? Depois de apresentar esse WOC, eu também vou mostrar um pouco de como é que a gente lida com empresas que não são negociadas em bolsa, tá? Então, uma das restrições do WOC é que a empresa tem que ser negociada para a gente conseguir fazer alguma coisa. Então vamos em frente, tá? Então, o que é o custo capital, tá? O que é isso que a gente vai fazer da aula de hoje? O custo capital é nada mais do que a remuneração mínima dentro de um projeto, tá? É exatamente aquilo que a gente viu lá em análise de avaliação de projetos. Então, imagine que você tem um fluxo de caixa, né, de tempos em tempos. Então, você tem 5 anos e você tem as entradas e saídas de fluxo de caixa do projeto. E você quer saber se aquele projeto vale a pena. Então, você calcula o VPL e para calcular o VPL, você precisa definir um custo desse capital, né? Qual que vai ser a remuneração mínima para esse projeto ser aprovado. Então, o grande ponto aqui, pessoal, é que o custo capital, tá? Quando a gente vai fazer na prática, dentro de uma empresa, a gente vai formar ele devido a duas parcelas, tá? Que vai ser o custo capital próprio e também o custo do capital terceiro. Para eu conseguir criar uma intuição, tá? Criar uma direção mais clara aí de como é que a gente vai seguir, eu fiz uma pergunta que meio que para, como é que eu vou dizer assim, tentar direcionar o pensamento de vocês, tá? Por que a gente vai fazer custo capital próprio e também custo capital terceiro? Então imagina a situação, tá? Você empresta 100 mil reais para o seu amigo, você cobra 15% de juros anuais, e esse seu amigo vai lá e usa esse dinheiro para algum tipo de projeto, tá? Então imagina uma situação bem simples, qual que vai ser o seu custo de capital, ok? Então, retorno anual da poupança, não, né? Então imagina, ele pegou R$ 1.000 a 15%, então se ele tirar a poupança, que hoje dá mais uns 4,5% ao ano, mais ou menos, ele nunca vai conseguir pagar essa dívida, certo? Mesmo tempo de retorno anual do CDB pós-fixado também não, porque ele não sabe quanto que vai receber, né? Então ele é pós-fixado de CDB. Retorno anual do médio do Ibovespa também não, tá? Porque, de novo, é incerto, tá? Ele não sabe quanto que o Ibovespa vai subir, o quanto que vai descer. E 15%, então essa é a resposta, tá? Qual que é a intuição? A intuição é que, olha só, se ele pegou dinheiro emprestado a 15%, o mínimo que ele tem que ganhar de taxa de retorno num projeto vai ser esses mesmos 15%. Então, você ganhar mais do que 15%, pessoal, o que sobra é dele, entendeu? Então, o 15% é para empatar esse projeto. Vamos para um outro exemplo aqui. Agora, esse amigo pegou R$ 1.000 contigo e pegou R$ 500 com outra pessoa. Então, aqui é a diferença, né? Agora, enquanto esse cara enquanto você quer 10%, né, desses R$ 1.000, essa outra pessoa pede 20%. Então, eu vou repetir a pergunta: qual que tem que ter o custo de capital para o seu amigo nessa situação? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer um simples média ponderada, tá, desses valores. Tá? Então, nesse caso, vai dar o valor de 13,33. Então, 13,33 vai ser o retorno que ele vai ter que ter dentro do projeto, então é o mínimo que o projeto tem que render, para que ele consiga pagar ambos credores, tá? E fechar no 0 a 0. Então, para o projeto valer a pena, esse projeto tem que pagar mais do que esses 13,33. Então, só para repetir aqui, ó, como é que eu cheguei nesse valor? É só pegar a média ponderada, tá? Então vai ser, ó, 1.000 dividido por 1.500 vezes 10%. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu abrir a calculadora.
Então vamos lá, ó. Eu vou pegar 1.000 dividido por 1.500, vai dar 0,66, vezes 10, opa, 0,1, mais 500 dividido por 1.500, vezes 0,2. Opa, não bateu. Eu não gosto de calculadora, tá? Desculpe. Deixa eu abrir o Excel aqui, eu me dou melhor. Vamos lá, pessoal. Então, dívida 1 vai dar R$ 1.000. Dívida 2 vai dar R$ 500. Tá? Então, total, esse mais esse. Aí agora eu tenho a percentagem. Então, eu tenho esse dividido por esse aqui. E esse por esse aqui, tá? E aí, beleza. Então, esse aqui pediu, vamos botar valor, e esse aqui é percento dívida. E aqui eu tenho, então, qual que vai ser taxa juros. Então, o cara de 1.000 pediu 10% e o outro pediu 20%. É barbada. Agora é só fazer a média ponderada. Então, vai ser esse aqui vezes esse aqui, mais esse aqui vezes esse aqui. Fechou, tá? Fechou os 13% aqui, tá? Então, não vou usar mais calculadora, não deu certo. Eu vou, como é que se diz? Eu vou me manter com as armas que eu conheço, tá? Então, fica para o outro lado. Então, vamos lá. Então aqui, ó, o que tem que ficar claro nesse exemplo, tá, é que a gente teve que fazer essa média ponderada. Deixa eu dar outra pergunta agora para fechar essa sessão. Então vamos dizer que você tem o mesmo amigo, ele pegou R$ 500 contigo e pegou R$ 500 com outra pessoa. Então, nesse caso, você ainda quer os 10% de juros, né, sobre o capital emprestado, e essa outra pessoa pediu 50% dos lucros obtidos no projeto. Então, observe a diferença, pessoal. Nesse último exemplo, a gente tem um credor e a gente tem também um sócio novo. Tá? E aí que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Né? E aí ele pede aqui 50% dos lucros obtidos nos projetos. Então, para resolver essa questão, tá, para saber qual que seria o custo do capital para essa pessoa que tomou o dinheiro emprestado, a gente teria que entender qual que é o custo do capital para esse novo acionista aqui, ó, para esse cara que pediu 50% dos lucros obtidos nos projetos. Tá? Então, nesse caso, a gente não consegue fazer esse cálculo sem ter maiores informações e, obviamente, eu vou, no decorrer da aula, eu vou explicar para vocês o que é isso aqui. Tá? Então, vamos em frente. Então vamos lá, pessoal, o que vai definir o nosso custo capital? Primeiro vai ser a taxa livre de risco, tá? Então, obviamente, se os juros da economia subir, né, a remuneração mínima desse projeto tem que subir também, naturalmente. O risco do negócio, então, projetos mais arriscados, pessoal, tem que ter um custo de capital maior. A ideia é que quanto mais o risco, então, a pessoa que entra no negócio, quando ela entra, ela tem que ser remunerada pelo risco que ela está correndo. Então, se você tem projetos com mais risco, então esse investidor tem que receber mais dinheiro, tá? Então, a relação risco-retorno é sempre positiva. E também aqui tem a questão da estrutura do capital da empresa, tá? Então pensem no exemplo anterior que eu fiz essa média ponderada, né, das proporções. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que agora a gente vai fazer usando balanços, né, usando demonstrativos financeiros. Então o capital próprio, que são ações negociadas em bolsa, e também o capital terceiro, que é aquela parcela, né, que a empresa tomou emprestado via dívida de curto prazo ou dívida de longo prazo, tanto faz. Então vamos lá, pessoal, vamos quebrar essas duas etapas, tá? Então no custo capital próprio, o que isso aqui vai ser? Isso aqui vai ser, qual que vai ser a remuneração mínima para o acionista da empresa? Então aqui tem duas abordagens, tá? A primeira é chamada modelo de crescimento de dividendos, que é o modelo do Gordon, tá? Se você lembrar a primeira aula, segunda aula sobre ações, sobre avaliação de ações, eu falei bastante sobre o Gordon. Exatamente o mesmo modelo, tá? A aplicação da exatamente a mesma equação. E a gente tem também um modelo chamado modelo CAPM, tá? Que é a abordagem da linha de mercado de títulos, tá? Esse aqui é um pouco mais completo e eu, inclusive, eu recomendo o uso desse modelo aqui, não tanto do Gordon. Já no capital terceiro, pessoal, isso aqui é mais fácil de chegar no valor, tá? Isso aqui é simplesmente olhar as dívidas da empresa e ver quanto que ela está pagando de yield nessas dívidas, certo? Então,
Capital próprio mais difícil, né? Tem duas abordagens, e dívida e capital terceiro, aqui o custo do capital terceiro é bem fácil de obter. Então vamos em frente. Então, pessoal, esse é o modelo de crescimento de dividendos, tá? O modelo de Gordon. Só vou relembrar algo bem simples, não gostaria de perder muito tempo aqui. A gente já viu isso em aula, né? Então, a gente tem aqui premissas de que o tempo é infinito, então a ação nunca vai ser vendida, e os dividendos crescem a uma taxa constante chamada G. Então, a equação que define o custo capital dentro do modelo de Gordon vai ser essa aqui embaixo. Então, RE, que é retorno esperado do capital próprio, tá? Que quer dizer a mesma coisa que custo do capital próprio, vai ser o quê? D0, então o dividendo que pagou hoje, 1 mais G, G é a taxa de crescimento dos dividendos, dividido sobre o preço da ação hoje, e mais o G de novo, tá? Como é que eu cheguei nessa equação? Muito simples, pessoal. Eu peguei o modelo de precificação de Gordon, que é esse aqui de cima, e eu isolei essa taxa RE que está aqui, tá? O resultado vai ser essa equação aqui de baixo. Então aqui tem um exemplo, uma ação possui um preço de R$120, o dividendo está 12, taxa de crescimento de dividendo de 2,5, qual que é o custo capital próprio da empresa segundo o modelo de Gordon? Barbada, joga na equação e vai ter um valor de 12,75, ok? Como é que a gente calcula o valor de G? Baseado em dados, é simples, pega o dividendo anual da empresa, né, ano a ano, e vê qual que é a taxa de crescimento dele. Então como é que a gente pode fazer? Ó? Uma das maneiras na verdade, é mais simples, é usar uma média. Então, a gente calcula a variação percentual, variação percentual nessa coluna aqui, né, entre um ano e outro. Então, quanto que o dividendo está crescendo anualmente? Então, cresceu 9,1%. Entre 94 e 95, foi de 1,1 para 1,2. E faz isso para todos os anos, tá? E no final, a gente tira a média e vai ter esse valor aqui de 9%, certo? Então, observem, tá? Ao implementar essa fórmula aqui, ó, é muito simples, porque dividendo a gente tem do mercado, é só olhar o último dividendo da empresa. A taxa G, a gente vai lá e busca ela, né, olhando o histórico dos dividendos, e P0 é simplesmente o preço da ação hoje, tá? Então são todos os dados que a gente encontra no mercado secundário. Preço no mercado secundário, né, e dados de dividendos a gente encontra aí no sistema da Bolsa, né? No Brasil, particularmente, as informações ficam no sistema chamado FRE. Bom, qual que é a vantagem? Primeiro é a simplicidade, tá? Então o modelo de Gordon ele é muito fácil de implementar, mas eu acho que é uma simplicidade ruim, até porque que adianta você ter um modelo simples, mas ele ser totalmente irrealista, tá? Então, esse aqui é outro caso de questões de uso, né, de teoria financeira que mais provável vocês vão encontrar só no texto da universidade, tá? E não tanto na prática, certo? Por quê? Porque o modelo de Gordon, pessoal, ele é muito irrealista, né? Então ele assume várias coisas a respeito da ação e isso não corrobora com a verdade. Então eu não imagino que vocês vão usar esse modelo na prática. Apesar disso, eu ainda acho importante pelo menos conhecer, ok? Bom, vamos para o segundo modelo, que é o modelo que é a abordagem da SML, Security Market Line, ou linha do mercado de títulos. Então, nesse caso, pessoal, é baseado no modelo CAPM. Então, dá uma olhada na aula sobre CAPM para entender melhor a origem desse modelo, como é que a gente chega nessa equação. Mas o fato é que o modelo CAPM ele vai ser dado por essa equação que está aqui. Então, o retorno do ativo vai ser igual à taxa livre de risco mais o beta e o excesso do retorno de mercado. Então, o excesso é o quê? O retorno do mercado menos a taxa livre de risco de novo. Então, o que esse modelo está te dando? Ele te dá o retorno esperado de um ativo com risco em relação ao nível de risco dele. Então, beta aqui vai ser o nível de risco sistemático dessa ação. Então, quanto maior o beta, né, se isso aqui aumentar, maior deve ser esse valor aqui também, tá? Só relembrando que IRF é uma taxa livre de risco, então no Brasil você pode pensar aí numa Selic, tá? Ou até mesmo numa média do CDI. E aqui, ó, o RM é o retorno do índice de mercado, que geralmente, pessoal, grande parte das vezes, pelo menos no mercado em equilíbrio, né, e olhando um histórico grande, um histórico, um período, né, extenso no tempo, geralmente essa diferença aqui é positiva, tá? Então o mercado geralmente paga mais do que a taxa livre de risco, o que é natural porque é um mercado com risco, né? Então, se tem risco, então na média tem que pagar um pouquinho mais ou bastante mais do que a taxa livre de risco,
ok? Mas o fato é que, se na aula passada a gente usou esse RE aqui para dizer quanto que eu esperaria ganhar de retorno numa ação, agora nós vamos usar isso aqui para fazer custo capital. Então essa que é a grande sacada aqui do uso do CPM. Então vamos pegar um exemplo prático, tá? Então vamos pegar algumas ações aqui, vamos calcular esse custo capital próprio. Então, eu tenho alguns dados, esses dados são um pouco antigos, tá? Não são dados recentes, não atualizei essa planilha, mas vamos pegar uma informação de que o retorno esperado do mercado do Ibovespa foi 14,78 num determinado período, a taxa livre de risco foi 7,5, então isso que foi bem na época que a Selic estava bem baixa, tá? Então não é a Selic agora, pessoal, é a Selic lá, acho que 2013, 2014, por aí, que ela estava num dos níveis mais baixos. E aqui eu tenho o beta de várias ações diferentes, então eu tenho Embraer, Ambev, ALLL, Gol, TAM, e assim por diante. E eu simplesmente uso a equação do CPM para chegar nessa coluna aqui, ó, que é o custo do capital próprio. Tá? Então isso me diz aqui, para os acionistas de cada uma dessas empresas, o quanto eles esperam de retorno dado o risco dessa mesma empresa. Então, um resultado clássico aqui é o seguinte, ó, você tem a LLL, que tem 1,15 de beta, e ela obviamente vai ter um custo capital que vai ser, capital próprio, né, que vai ser maior devido a esse maior beta, ok? Então, qual que é a vantagem do CPM? Bom, primeiro, esse é o modelo mais utilizado no mercado, tá? Todo mundo conhece. O que eu gosto é que ele sempre ajusta ao risco, tá? Então, se você tem empresas mais arriscadas, né? Então, o retorno dos projetos dessa empresa vão ter que render mais do que para empresas que não são tão arriscadas, tá? Então, o beta ali ele vai controlar esse mecanismo. A implementação dele, pessoal, é relativamente simples, tá? Porque você tem todos os dados de bolsa, então você pega lá preços diários, calcula retorno, pega o índice do mercado, calcula, né, o beta, pega o retorno do índice de mercado, pega a taxa livre de risco, aí junta tudo e você vai ter o CPM, tá? Então, é algo relativamente simplório de você fazer na prática. A grande desvantagem, pessoal, é que isso só funciona para empresas em bolsa, tá? Por que só empresas em bolsa? Porque lembre, a gente precisa desse beta, tá? E calcular o beta de uma empresa que não é negociada em bolsa, não existe método. Por quê? Porque não tem preços, tá? Então a empresa, vamos pensar aí o mercadinho da esquina, né? Ele não está com o preço para ser sócio cotado dia a dia. Então a gente não sabe qual que é a sensibilidade desse preço em relação ao mercado como um todo. Então não tem como calcular o beta, tá? Então essa é a grande razão da gente não conseguir implementar o modelo CPM ou esse método de cálculo do custo de capital próprio para uma empresa que não é negociada em bolsa, certo? Mas existem maneiras que eu vou falar daqui a pouco, tá? Da gente tentar tentar, vamos dizer assim, tentar usar o que dá, entendeu? Então, dado que você tem uma empresa que não é listada em bolsa, o que você pode fazer para tentar criar esse custo capital próprio? Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Bom, capital terceiros. Então, esse aqui nada mais é do que o retorno que os debenturistas vão querer dentro da empresa. Essa é a parte mais fácil, porque você consegue obter isso de uma forma muito fácil. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, imagine que você tem um título renda fixa, prazo de 30 anos, valor de face é 100, o cupom é 7% e o preço hoje é 96. Então, como é que eu sei qual que é o custo dessa dívida? É só olhar para a TIR desse título, é só olhar para Yield to Maturity, que é YTM, que nesse caso vai dar 7,33. Então, como exercício, pessoal, vocês podem pegar esses dados aqui, joga dentro da planilha e você consegue fazer e chegar nesse mesmo valor de 7,33 usando lá o comando TIR do LibreOffice ou então do Excel que você estiver usando. Bom, agora que eu já falei sobre os dois, né, custo capital próprio e custo capital terceiro, vamos juntar essas duas informações e vamos criar o chamado WOC. O que é o WOC, pessoal? Isso aqui é a forma de a gente calcular
o custo do capital da empresa, tá? Isso que nada mais é do que uma média ponderada entre capital próprio, multiplicado, né, pelo custo do capital próprio, e a percentagem de capital terceiro multiplicada pelo custo desse capital terceiro, tá? Então, assim, em essência, é bem simples, pessoal. Então, por exemplo, né, os pesos, como é que a gente calcula? Então, é essa equação aqui, então, percentagem de E, que é equity, tá? Que capital próprio vai ser o valor de equity sobre equity mais debt, então, dívida mais capital próprio, então vai ser a percentagem disso aqui sobre o total da empresa. E por outro lado também, tá? Então, percentagem D vai ser igual D sobre E mais D. Aí, obviamente que quando soma os dois, percentagem tem que dar exatamente 100%. Aqui um ponto importante, tá? E aqui que é um parêntese bem interessante, bem importante conhecer, que no caso de dívida, pessoal, tem um detalhezinho aqui que a gente tem que colocar dentro da fórmula também, que é o seguinte, é o benefício que a empresa tem quando ela assume dívidas. Então, lembre das aulas passadas, né, que eu sempre falei que um dos grandes benefícios de você tomar mais dívida é que existe um incentivo fiscal. Tá? Basicamente, uma empresa que tem dívidas, ela paga menos imposto do que uma empresa que não tem dívidas, certo? Então, o que acontece? Isso cria um benefício. Então, na verdade, quando a gente calcula o WOC, tá? Quando a gente faz a equação do custo capital da empresa, a gente tem que levar em conta esse benefício também. Então, como é que a gente calcula isso? Bem simples, pessoal. A taxa efetiva do custo da dívida vai ser dada pelo quê? Pela taxa nominal, ou custo nominal do capital terceiro, 1 menos essa alíquota de imposto. Tá? Então, dado essa alíquota de imposto e dado esse custo nominal, você chega na taxa efetiva. Essa equação aqui, pessoal, é bem simples de derivar. Vamos ver se eu mostro para vocês. Então, observe o seguinte, tá? Olha aqui um quadro com exemplo do efeito dos impostos e o benefício da dívida. Imagina duas empresas, uma empresa com dívidas e uma empresa sem dívidas, ambas têm o mesmo lucro operacional anual, então aqui R$ 1.000, e uma tem dívida, tá? Uma tem uma dívida de R$ 5.000. Então, nesse caso, essa empresa que tem dívida, ela paga 5% do montante na forma de juros. Então, os juros dela anual é R$ 250. A outra empresa não tem nada de dívida, então ela não paga nada. Então, depois disso, pessoal, depois que eu tenho o lucro operacional anual, eu chego no que seria o lucro tributável. A primeira empresa, ela paga 750 e a segunda empresa, desculpa, ela paga sobre o montante 750, então a base para o cálculo do imposto, e a segunda empresa paga R$ 1.000, tá? Porque ela não tem nenhum desconto aqui de juros pagos. Então, o que vai acontecer? Quando a gente calcula o imposto de renda, a primeira empresa vai pagar R$ 202 e a segunda empresa vai pagar 270. Então observem, pessoal, apesar da segunda empresa não ter dívida, ela vai pagar mais imposto. Então a primeira empresa, apesar da dívida, ela tem esse benefício, pessoal, porque ela paga menos. Lembrem que os juros desconta desse lucro tributável, tá? Então esse benefício nominal é bem simples de calcular, é só olhar a diferença entre um e outro. Então 270 menos 202,5, eu vou ter o valor de 67,5, que é exatamente igual, tá, a nós pegarmos os juros que é pago e multiplicarmos por 27%. Exatamente a mesma coisa. Então, outra forma de chegar nesse exemplo aqui, ó, é nós pegar o juro nominal, né, e fazer esse cálculo aqui, então 0,05, que é o juros nominal aqui, 1 menos 0,27 vai ter 3,65, que é exatamente os 65% sobre o valor dos juros que é pago. Tá? Esse, então, que vai dado por essa equação que está aqui. Então, isso justifica, tá? Isso fecha com essa equação que eu mostrei anteriormente. Então, perfeito, pessoal. Agora que a gente tem custo capital próprio e tem o custo líquido da dívida, né? Tirando ou levando em consideração esse benefício fiscal, agora a gente calcula o WOC. Então, o WOC vai ser dado por essa equação que está aqui. Então,
Esse termo aqui é a percentagem de participação de equity, custo próprio dentro da empresa. Essa aqui é a percentagem de dívida. Essa aqui é a taxa nominal do custo capital próprio. E essa aqui é a taxa nominal, essa toda aqui, né? É a taxa nominal do custo da dívida, taxa líquida, tá? Da dívida para essa empresa, certo? Então, beleza. Vamos dar um exemplo com dados aqui. Eu tenho uma empresa que tem 1.400.000 ações no mercado, o preço da ação é 20. Eu tenho o valor de face dos títulos de 5 milhões e o preço hoje de 4,65. Então, olha só, o total do capital próprio é simplesmente esse vezes esse, tá? Então, 1.400.000 vezes 20, então vai dar 28 milhões. Então, esse é um montante de capital próprio que tem dentro da empresa, que vai dar 85% do total. E o total da capital terceira vai ser simplesmente o valor dos títulos hoje, que é 4,650, tá? Que é 14%. Aqui eu coloco, vamos assumir, né, que a gente pegou do mercado uma taxa livre de risco de 8%. O prêmio de risco do mercado vai ser, nesse caso, RM, né? Vai dar RM menos RF vai estar 7%. Então, em outras palavras, né, eu estou assumindo que o retorno médio do mercado é 15% e o beta da empresa é 0,74%. A líquida do imposto 34%. Aqui eu tenho o custo capital próprio, tenho o custo capital terceiro. E aqui não está mostrando, deixa eu puxar um pouco para cima. Aqui, ó. E no final ele mostra, então, o meu WOC, tá? Que vai ser esse valor aqui de 12,34. Ok? Então, beleza, pessoal. Essa é a forma que a gente aplica o modelo na prática. Pegando um exemplo mais real, então esses dados aqui são todos do livro, né? Vamos pegar um exemplo aqui com uma ação que existe. Então, peguei Petrobras, peguei aqui no trimestre, no terceiro trimestre de 2012. Os dados estão um pouco antigos, tá? Mas não muda o exemplo, tá? A gente poderia pegar dados melhores aqui, mais atuais, mas para nossa finalidade, né, que é mostrar o cálculo, não vai mudar nada. Então, nessa data, ela tinha um total de passivo de 500 milhões, o passivo circulante 64, o passivo não circulante é 2,37 milhões, total do exigível era 300 milhões. Aqui, ó, tem o percentual de dívida é 56%, o percentual de capital próprio 43%, particularmente para a Petrobras, tá? Eu imagino que nessa época ficou bem pior, tá? A Petrobras ela aumentou muito a dívida depois de 2012 e, se não me engano, chegou uma época que ela era uma das empresas mais endividadas do mundo, né? Então, isso aqui tá fora, né? Hoje em dia, eu imagino que deve estar bem maior que esse valor aqui, de percentual de dívida. O retorno esperado do mercado está do Ibovespa 14,76, a taxa da Selic na época era 7,5, o beta é 1,1. Então eu tenho aqui, eu calculo o CAPM, eu tenho o retorno esperado do capital terceiros, aqui eu botei 10%, tá? Mas esses dados eu não tirei do relatório do demonstrativo, mas eu imagino que deve ser algo próximo disso. Então como é que a gente poderia fazer, tá? A gente tem que pegar os juros que ela pagou e dividir pelo montante de dívida, aí a gente vai ter uma ideia de qual vai ser o custo dessa dívida. Até porque pegar informações das debêntures, né, a gente tem muita debênture, tá? Então eu teria que fazer um levantamento bem profundo aí de quais são as debêntures da Petrobras, mas não foi o que eu fiz nesse exemplo, tá? Eu conheço porque eu lembro bem dessa parte aqui. A líquida de imposto é 27%, então isso dá um WOC, pessoal, que na época era 10,85, certo? Então, beleza, pessoal, essa é a forma que a gente calcula o WOC para uma empresa listada em bolsa no mercado brasileiro. Então vamos para os problemas, né? Qual que é o primeiro problema? O WOC é aplicado se a empresa tiver risco semelhante, ele só é aplicado se o projeto tiver um risco semelhante ao da empresa. Então, obviamente, né, você tem uma empresa, quando você aplica o WOC para esse projeto, como custo capital, você assume intrinsecamente que o risco é exatamente o mesmo, né? E o que pode acontecer? Pode ser que você está aceitando um projeto que é ruim e está rejeitando um projeto que é bom. Então é isso que mostra nesse exemplo que está aqui. Então imagina o seguinte, você tem o beta, tá? Você tem o retorno esperado, essa aqui é a linha do mercado de títulos, você tem um WOC calculado, tá? Que foi esse aqui, então você assume que esse projeto, ele tem que, o mínimo para você aceitar algum projeto vai ser a taxa de mais ou menos 15% ou 16%. E aí você tem dois projetos, tá? Então qual que foi o erro aqui, pessoal? O erro foi você assumir, né, um determinado beta para o projeto.
Então, olha esse projeto aqui, ó, projeto A. Olha só, dado esse WOC aqui, ó, você aceitaria o projeto A, entendeu? Por quê? Porque o mínimo de retorno que você teria dado o cálculo do custo capital era 16% e o projeto A está oferecendo mais ou menos 20%. Então, como está acima, o VPL vai ser positivo e você vai aceitar esse projeto. Só que qual que é o problema? O problema é que você estimou o beta dele de uma forma mais baixa que o real. Então, o beta do projeto é 0,8, aí você assumiu que era mais ou menos 0,4. Então, o que aconteceu? Você vai aceitar esse projeto aqui, que é um projeto ruim, porque dado o beta 0,8, ó, se você olhar a linha do mercado de títulos, é só ir para cima e você encontra um portfólio aqui que vai ter uma relação risco e retorno que é melhor. Agora observem o projeto B. Então, nesse caso, você tem um projeto que o beta foi superestimado. Então, olha só, você assumiu um beta de 0,4 e o beta do projeto era 0,2, na verdade. Então, o que aconteceu? Você vai rejeitar esse projeto, mas observe, se comparar com a linha do mercado de títulos, ele é um projeto bem atrativo. Por quê? Porque ele oferece mais retorno para o mesmo risco. Tá? Então, esse gráfico ele mostra as consequências, o que acontece quando você erra o beta do projeto, né, e como isso vai te levar a decisões financeiras que são equivocadas, ok? Bom, então, última sessão para fechar. Então, o que a gente faz agora? Então, imagina a situação que você tem uma empresa, tá, que não é negociada em bolsa. Quais são as possibilidades de metodologia para a gente calcular esse custo de capital? Então, as duas formas são, primeiro, abordagem objetiva, ou que eles chamam, né, de aposta simples, que, né, no português não sai exatamente algo fácil de falar, né? Eu imagino que em inglês, aposta simples em inglês tem algum significado maior. Mas o que ele propõe, tá? Ele propõe que você olhe empresas que são negociadas em bolsa, tá? E que têm fatores de risco que são semelhantes ao projeto. Então, imagine que eu tenho uma empresa aí de telefonia, e aí essa empresa não é negociada em bolsa, mas eu quero usar informações das empresas que estão sendo negociadas em bolsa. Então, eu vou lá, pego o grupo da empresa de telefonia e calculo, por exemplo, um beta médio. E digo assim, olha, a minha empresa tem o mesmo risco que o média das empresas do setor de telefonia que são negociadas em bolsa. E aí eu uso esse beta médio como o meu índice de risco sistemático para os projetos da minha empresa, certo? Então isso que eles chamam de aposta simples, tá? Você tenta equalizar, né, o setor que você está trabalhando e acha lá os índices que você procura para empresas negociadas dentro desse mesmo setor. A outra abordagem é chamada abordagem subjetiva. Então, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai elencar os riscos de uma forma subjetiva e vai criar fatores de ajuste sobre esse WOC da empresa, que nesse caso pode ser do setor. Então, aqui tem um exemplo de um quadro. Então, imagine um WOC base de 14%. Então, de novo, aquela ideia, né? Você foi lá no mercado, olhou o setor da empresa que você está tentando calcular o WOC e chegou no valor de 14%. Aí você diz o seguinte, olha, com base nesse 14%, eu vou criar alternativas de como é que isso vai ser implementado dentro da minha empresa. Então, projetos de alto risco, né, que seriam, por exemplo, novos produtos, eu vou ter um fator de ajuda de 6%, então a taxa de desconto nesse caso seria 20%, então 6 mais 14 vai dar 20%. Então, olha só, como tem mais risco, eu vou exigir mais retorno, maior retorno nesses projetos. O risco moderado, né? Então, ele dá um exemplo aqui, redução de custos, expansão de linhas atuais, então o fator de ajuste é zero, então 14%, tem o mesmo WOC base. Baixo risco seria reposição do material, então nesse caso 10% de WOC. E compulsório seria aqueles projetos que você tem que implementar dentro da empresa, tá? Então são os projetos que você não tem opção, não importa qual que é o yield do projeto, né? Qual que é a taxa de retorno. Como é compulsório, você tem que fazer porque você é obrigado praticamente a fazer. É algo muito importante para as atividades dentro da empresa, certo? Então é isso, pessoal. Esse último tópico aí fecha a nossa aula sobre custo de capital.